Olá, seja bem-vindo ao Quântico Podcast, eu sou o Reginaldo Chial. Eu sou o Lucas Min e mais uma vez aqui, pessoal, a gente está com o Ezequiel, policial e dentista. Hoje o Ezequiel veio trazer uma mensagem muito importante para todos nós. Ele vai falar sobre o câncer em geral, câncer bucal, ele também é dentista. Ele fez todo um trabalho, um estudo fantástico sobre o câncer. Vai ser um podcast mais informativo, galera, para gente, para o pessoal se informar, entender um pouquinho sobre essa doença que é complicada, é uma doença delicada. Tá aí o Ezequiel, vamos bater esse papo. Ezequiel, seja muito bem-vindo mais uma vez. Reginaldo. Prazer em revê-lo no nosso podcast. Boa noite a todos. Hoje eu vim conversar sobre essa doença, né? E iniciando esse nosso bate-papo, eu trouxe aqui uma frase para vocês de uma escritora americana que ela veio a falecer por conta de um tipo de tumor que dá no sangue, né? Que é um tipo de leucemia. Certo. Aí a frase fala assim, ela fala, deixa eu pegar meus óculos, tranquilo. Ela fala assim, a doença é a zona noturna da vida, uma cidadania mais onerosa. Todos que nascem têm dupla cidadania, no reino dos sãos e no reino dos doentes. Apesar de todos preferirmos só usar o passaporte bom, mais cedo ou mais tarde nos vemos obrigados, pelo menos por um período, a nos identificarmos como um cidadão desse outro lugar. Então, eu achei muito bacana trazer essa frase aqui, porque ela nos explica, né, que ou nós estamos com saúde, sim, ou muitas das vezes temos que frequentar esse outro lado da vida, e nada bom, né, pessoal? Porque o câncer, quando ele aparece, muitas das vezes ele está tão perto da gente que a gente não dá tanta atenção, né? Damos atenção para outras coisas, pensamos em progredir, em comprar celular, enfim, e não damos atenção. Prosperidade material, né? E não damos atenção, porque o câncer, ele dá quando a pessoa ela descobre que tem, ela tem uma sensação de que ela foi meio que injustiçada pelo destino, né? Nós estamos aqui em pleno século XXI, e ainda não conseguimos, né? A medicina não conseguiu ainda driblar essa doença, não tem um tratamento assim que fala que cura realmente, né, de uma forma eficaz todos os tipos de câncer que tem na humanidade. Definitivamente, né? Não são todos que ainda têm a cura, né? Não são todos, infelizmente, né? E o câncer, né, pessoal, eu trouxe aqui alguns dados, né? Deixa eu soltar lá. Pessoal, para quem não sabe também, enquanto o Ezequiel está ali procurando, né? Infelizmente aí nós tivemos uma experiência, né? Bastante, eu vou falar uma coisa até pessoal para vocês. Eu tive uma situação ligada ao câncer, né? Que eu perdi a minha esposa, né? A mãe do Lucas, né? Já fazem aí 7 anos que, infelizmente, ela partiu com essa enfermidade também. Lutamos, toda aquela coisa toda, foi uma luta muito complicada e acabamos, né, que ela de fato veio a falecer mesmo, né? O Ezequiel também, né, Ezequiel, infelizmente teve essa experiência. Então, estamos aqui falando para vocês hoje, pessoal, são 2 pessoas aí que acompanhou de perto, muito perto, né, uma pessoa muito querida, uma pessoa muito importante para nós, e se foi com essa doença, né? Daí onde surgiu até a ideia da gente estar batendo esse papo. O Ezequiel, ele começou a estudar sobre esse assunto, ele deu uma aprofundada até mais do que eu, muito mais do que eu, e por conta dessa situação toda, a gente achou que isso era uma coisa muito importante trazer para vocês, porque é fácil falar assim, né, aleatoriamente, o câncer e tal, mas quando você se vê diante de alguém querido, muito próximo de você com essa doença, é realmente a frase que a médica falou ali. Parece que você é tomado por uma sombra, por aquele dia bonito, ensolarado, virou trevas. Você perde toda a noção de tudo, você fica ali numa situação, é muito complicado mesmo, né? Então que vocês possam aproveitar bastante, né? Prestar bastante atenção com o que a gente vai conseguir tentar passar para vocês. O Ezequiel preparou com muito carinho para vocês esse discurso de hoje, esse bate-papo, né? Vamos embora, vamos lá, só para vocês conhecerem um pouquinho da nossa história, né, Ezequiel? O principal objetivo é mostrar para vocês, né, para quem está nos assistindo, que existe uma forma de a gente poder prevenir, né? Que isso que é bacana. Muito bacana. E por falar em prevenção, eu trouxe alguns dados aqui, que é o seguinte, as pessoas elas estão se alimentando mal, né, estão sedentárias, tá? As pessoas não dormem direito. Só para vocês terem uma ideia, uma em cada 4 pessoas, isso que eu coloquei aqui foi pesquisa que eu fiz em sites de
relevância, o Google acadêmico, né, o Cielo e tal, não foi o que inventei, foi coisas que eu fui pegando, né, e fui inserindo baseado em ali, base científica, acadêmica. Então, uma em cada 4 pessoas vão morrer por intoxicação alimentar. Né? Então, de todas as pessoas que a gente imagina hoje, uma em cada 4 vai morrer por intoxicação alimentar. Cara, é muita gente. É muita gente. Se você pegar uma ideia, por exemplo, no acidente de trânsito, morre a média mais ou menos é de 1 para 7 mil. Né? Então, morre muito mais pessoas com problema de intoxicação alimentar do que, como a gente diz, no câncer, no acidente de trânsito. Né? 1 em cada 3 vão desenvolver câncer antes dos 75 anos de idade. Né? Então, 1 em cada 3 câncer antes dos 75 anos de idade. Porque o câncer, pessoal, ele é uma doença que ele é relacionado com a idade. Então, ou seja, com o aumento da expectativa de vida, né, mais chance tem da pessoa de desenvolver um câncer. Tem câncer que pega em criança também, com um tipo de leucemia, mas a taxa é bem baixa. Tá? De todos os óbitos que tem eu peguei do Brasil, porque assim, o câncer é uma doença multifatorial. Né? Então, se você pegar, por exemplo, um país da Europa, ele não tem a mesma taxa do que tem aqui no Brasil. Então, você vai aqui no Brasil mesmo. Então, assim... Isso está ligado à qualidade de vida, estilo de vida, todos esses fatores, né? Exatamente, nós vamos chegar lá na frente. De todos os óbitos do Brasil, o câncer ele só perde somente para doenças cardíacas. Né? Então, se você pegar, por exemplo, câncer de doença cardíaca, na maioria das vezes eles estão relacionados com o estilo inadequado de vida das pessoas. Né? Se alimentam mal, estão sedentárias, não praticam atividade física, comem mal. Né? 8 milhões, todos os casos de morte do mundo, 8 milhões no mundo é devido ao câncer. Então, o câncer ele é uma das principais doenças que estão cada dia mais se proliferando aqui, tanto no Brasil como no mundo. É crescendo demais, né? Os números aí, né? Isso. Aí eu trouxe um outro dado muito interessante. Eu fiz uma divisão, né, por sexo. Né? Quais são os tipos de câncer que pegam mais o brasileiro do sexo masculino e do sexo feminino. Interessante. Né? No Brasil, o que mais mata é o câncer de pele. Né? Mas aí o câncer de pele, tanto ele pega a mulher, como pega o homem na mesma proporção. Caraca, o câncer de pele é o que mais mata no Brasil. Devido à nossa característica do nosso clima. Tá? Entendeu? Os raios UV. Exatamente, é que ele é o raio UV. Tá bom? E aí, nos homens, o que mais mata é o câncer de próstata, com 60 mil casos ano. Câncer de próstata. Muita gente. Mulher não tem próstata, então, nos homens, o câncer de próstata. Então, depois vem câncer de traqueia, câncer de brônquios e câncer do pulmão, com 14 mil casos. O câncer do pulmão e câncer de traqueia está relacionado ao tabagismo. Sabe? Tipo assim, a gente pega na maioria dos casos, a pessoa que tem câncer de traqueia, câncer de brônquios e câncer de pulmão, sempre está relacionado ao tabagismo. É o fim. Pode ter um caso ali ou outro pontual que não seja, mas a maior parte vai ser por... Quando você fala assim, quando você fala em saúde, a gente nunca trata assim, são pontos exatos, ou são quantidades, números exatos, né? A gente pega a prevalência, né? O que é mais prevalente. Entendi. Tá bom? Aí depois vem câncer do colo, câncer do reto e câncer do intestino. Esse do intestino, na maioria das vezes, ele está relacionado com o consumo de alimentos industrializados, salames, salgadinho, os embutidos, né? Ao consumo excessivo de carne vermelha. Tá? Então, se você pegar, por exemplo, uma pessoa que ela faz muito uso desses alimentos industrializados, então, a probabilidade dela ter esse tipo de câncer aí também é muito grande. Tá bom? Esses são os cânceres que pegam mais os brasileiros do sexo masculino. Nas mulheres, o que mais pega é o câncer de mama. Tá? Depois ele vem... Tem que colocar o óculos para querer. De mama. Depois vem o câncer do intestino. Depois vem o câncer do colo do útero. Esse do colo do útero, geralmente ele acontece devido ao HPV, tá? Que é o papilomavírus humano, tá? que é um tipo de vírus que é contraído por relação sexual desprotegida, tá? O HPV. Certo? Depois vem câncer de traqueia, brônquios e pulmão, também relacionado ao tabagismo, e o câncer de tireoide. Tá bom? Então eu dividi aqui por sexo, o câncer de pele, tanto para um como para o outro. Tá bom? E quando você, nessa sua pesquisa aí, no seu estudo aí, o que exatamente, por exemplo, assim, quando fala da alimentação,
você chegou a ver essa parte, o que acontece aí na alimentação, que a galera, beleza, esse alimento, tudo, mas qual que é a causa? Porque assim, na verdade, todos nós temos o gene do câncer, nem sei se é o nome, é isso mesmo, não lembro agora, se é o gene do câncer, a célula do câncer, né? Todo ser humano traz dentro da sua composição do seu DNA, ele traz a célula do câncer. Aí vai dela desenvolver ou ela não desenvolver, de acordo com essas questões de alimentação, muito estresse, os industrializados, né? Enfim. Tá, né? Então, para a gente responder, Reginaldo, essa pessoa pergunta, eu queria que vocês fizessem uma lembrança, voltar lá na citologia, lá no segundo grau, lá lembrar da aula de biologia, né? E voltar na citologia. Então, lembrando a estrutura de uma célula, por exemplo, né? Nós temos a célula, uma célula comum, nós temos a membrana plasmática, que reveste a célula, aí tem a parte líquida, que é o citoplasma, aí temos o núcleo da célula, né? Lá no núcleo da célula nós temos o DNA, tá? Cada núcleo e cada DNA ele é composto por genes. Então, cada gene ele vai possuir uma informação, porque dentro do gene tem as proteínas. Tipo assim, para analisar, o DNA é como se fosse uma biblioteca e os genes seriam os livros. Então, cada livro ele vai ter uma informação ali de como uma proteína ela vai ser utilizada no nosso organismo para fazer uma determinada função. Certo. E muitas proteínas elas controlam o ciclo celular, porque o câncer nada menos é do que as células defeituosas que se dividem separado, né? Por uma divisão celular que a gente conhece lá no tempo de escola como mitose, né? Tá? Tem aquelas fases da mitose. Então é basicamente isso aí. Então eu tenho proteínas, né, que elas são conhecidas como ciclinas, que elas controlam o ciclo celular. Tá? Essa proteína, e ela tem lá uma informação de quando essa célula ela vai se dividir ou ela não vai se dividir. Tá bom? Então, deu para lembrar isso aí, né? Sim. Lembrou, Lucas? Então, assim, eu queria passar para você também, para a gente chegar eu quero chegar numa parte, nós vamos falar sobre o câncer hereditário, né, se tudo é genético, se realmente existe essa ideia. Porque é uma preocupação muito grande, assim, eu vou até expor uma coisa assim, pessoal, porque aconteceu isso, né, quando aconteceu esse caso né, da minha esposa na época, né, a mãe aí do Lucas, houve algumas pessoas que vieram ali e né, mal tinha acontecido a situação, o pessoal me chamava de canto, olha, você tem que ficar de olho, olha. E assim, cara, não era nada agradável, porque tinha acabado de acontecer com a mãe deles, né? E muita gente vinha ali, cuidado, porque tem uma probabilidade muito grande, porque é filho, porque não sei o quê. Eu acho que esse assunto que você vai entrar agora é bem interessante, vai ser bem legal sobre isso. Isso. Então, assim, eu falei sobre o ciclo celular. Porque o que acontece? Eu falei que eu tenho proteínas, certo? Essa proteína está lá dentro do gene, que ele vai controlar o ciclo celular. Só que, por exemplo, eu tenho uma célula, vamos pegar, por exemplo, uma célula de uma pessoa que fuma, do pulmão, por exemplo. O nosso organismo ele tem um sistema de reparo, só fuma, a célula ela vai ser danificada, ela sofre uma mutação, mas nós temos lá um sistema de reparação. Só que vai chegar uma hora que esse sistema ele vai falhar, né? E vai produzir tumores. Certo. Tá bom? Então, essa é a lógica do câncer. Tá. Aí tentar fazer o conserto, vai fazer o reparo ali daquela célula que está defeituosa, com problema ali que foi danificada, vai arrumando até chegar uma hora que não vai, basicamente, vai chegar uma hora que não vai conseguir realizar mais o conserto. E a célula com o defeito vai começar... Só para vocês entenderem assim, como que isso funciona, quando você tem um corte, por exemplo, você tem um corte, o nosso organismo ele manda sinais químicos para fazer mitose. Só que, quando tampar a ferida, as próprias células vizinhas elas vão mandar emitir sinais químicos para poder parar de fazer a mitose. Parou. Já está resolvido. Mas quando tem ali uma célula que ela sofreu uma mutação, ela vai ignorar esse sistema de continua fazendo a mitose ou para. Então, tipo assim, ela vai ignorar esse aviso, ignorar esse aviso esse sinal, e continua fazendo mitose, produzindo tumores. Aí ele vai ter um comportamento muito assim... Vai produzindo mais células defeituosas, mais células defeituosas. É um comportamento que depois, mais à frente, a gente vai ver como que essas células elas vão se comportar. Tá certo. Tá. Eu trouxe mais um conceito aqui para vocês, que é um conceito que chama angiogênese. A angiogênese é a formação de novos vasos sanguíneos. O que acontece? O tumor,
ele está ali se proliferando, as células já estão fazendo mitose o tempo todo sem parar, ele precisa de nutrientes, precisa de oxigênio, precisa de energia. Correto. Então o que o tumor ele faz? O tumor faz? Ele emite, de novo, sinais químicos para a produção de novos vasos sanguíneos. Então você já viu aquela expressão que a pessoa, quando ela tem o câncer, ela se define, né? Na verdade, ela é consumida pelo câncer. Diz que o próprio corpo vai se consumindo, né? De dentro para fora. Por quê? O tumor ele precisa de nutrientes, ele precisa de energia. Ele precisa de energia. Se você pegar, por exemplo, um órgão com um tumor, você percebe que ele é muito vascularizado. Sim. Ele também, tipo assim, ele é vermelho, muito, tipo assim, não vou falar que é bonito, que é uma expressão até feia, mas ele fica muito bem vascularizado e muito bem oxigenado. E o que acontece é que esse consumo de energia acaba falindo os outros órgãos, né? Então, por isso que a gente fala que a pessoa ela vai se definhando. Os outros órgãos vão falindo e a pessoa, muitas vezes, ela acaba só puxando energia para aquele órgão ali que está com um problema maior e vai indo. Isso. Cara, complicado. E aí a questão também da expansão também, né? A doença, ela vai se proliferando também, né, o Ezequiel? Ela pega ali num órgão, aí daqui a pouco a pessoa faz um exame, agora está no outro órgão, agora já chegou não sei onde, já afetou tal região, né? Vai correndo ali pela corrente sanguínea. O fenômeno que nós conhecemos como metástase. Metástase. O que acontece? Nós temos, às vezes você vê aquela definição, um carcinoma in situ, por exemplo. O que vem a ser um carcinoma in situ? É aquele tipo de tumor que ele não fez metástase ainda. Nós temos uma camada aí que tem lá embaixo vem tecido conjuntivo. Né? Quando eu tenho uma lesão que é in situ, significa que ela não atingiu ainda. Estou falando de uma forma bem tranquila, assim, para o pessoal das horas assim poder entender. Ele não entrou em vasos sanguíneos ainda. Então ele está ali, tipo assim, um carcinoma, um tal órgão, mas in situ. Ele não fez metástase ainda. Então ele não conseguiu ainda, ele não rompeu a barreira de tecido conjuntivo, que é como se fosse uma proteção, e não entrou na corrente sanguínea ainda. Tá? Pra você ter uma ideia, por exemplo, no caso, se você pegar, por exemplo, o HPV. O HPV ele fica na fase de latência durante até 40 anos, para poder entrar na corrente sanguínea e pegar metástase. Até 40 anos. 40 anos. Até 40 anos. Outros tipos de tumores também ficam um pouco mais também. Entendi. A pessoa às vezes já está ali, mas não faz ideia. Exatamente. E hoje já existe algum exame que consegue detectar isso, Ezequiel? Você chegou a estudar alguma coisa mais a fundo sobre isso? Sim, se você o grande lance do câncer, todo mundo fala assim, quanto antes você descobrir, melhor. Normalmente o que você ouve do médico é assim, né? E as pessoas popularmente falam, e os médicos também, né, falam isso também. Quando você descobre o câncer, já é o problema. Quando você descobriu é porque ele já está no estágio meio avançado ali e tal. Né? Nessa situação que você está falando aí, teria como a pessoa já descobrir se ela tem ali, como se fosse incubado ali, 40 anos a pessoa vai ter um câncer proveniente do HPV ali e tal. Existe já hoje? Existem exames, né? Que eles, assim, alguns exames de sangue, por exemplo, existem marcadores, alguns marcadores, né? Que se o médico ele vai analisar, certo, que detecta assim, que alguma coisa algum órgão, alguma coisa está errada. São marcadores cancerígenos. Certo. São marcadores. E através desse exame, aí é feita uma investigação. Aí começa a fazer uma investigação para tentar ver se você chega no órgão principal. Entendi. Existe sim. Entendi. Mas aí, no caso, também seria não é um exame comum, acredito que não seja uma coisa, a pessoa que vai estar agora nos ouvindo aí, nos assistindo, falar, poxa, então caramba, eu tenho uma cisma, porque alguém da minha família, né, já morreu dessa doença, cara, eu tô neurótico agora, eu vou ali no posto de saúde ali, eu vou passar com o médico, eu quero fazer o exame dos marcadores, eu quero essa neura. Eu fiz uma... Pode falar. Eu fiquei com uma dúvida também, eu tenho uma dúvida da parte do câncer assim, hereditário, porque eu fui recentemente algumas vezes na minha avó, e a minha avó contou pra mim, ela falou que teve casos na família, que o avô dela, meu tataravô, teve câncer, a tia dela teve câncer, e depois no final, a minha mãe também. Então eu tenho essa dúvida do câncer, ele assim, realmente... Ser hereditário? Sim. Todo câncer, ele é genético. Sim. Mas nem todos são hereditários. O que eu quis dizer com isso? Genético é uma doença no gene. Tá? O hereditário é quando você herda do seu pai, da sua mãe, do tio, enfim. Só que para te responder essa sua pergunta, Lucas, até fiz uma anotação aqui, para ver que a menor porcentagem dos casos de tumores é hereditário. Tá? Então, a maioria dos casos, eles estão relacionados com o hábito das pessoas. Eu lembro que ele veio, eu também não tinha essa informação da família, né? Infelizmente, a mãe dele eu soube e tal,
E eu não sabia desse caso da família, né? E quando ele voltou, até poucos dias, ele voltou com essa informação ali, no final de semana que ele esteve com os avós, e ele veio falando para mim, nossa, eu estava conversando com a vovó lá e tal, e eu vi que ele ficou bastante preocupado. O Matheus também ficou bastante preocupado, que é o irmão, e eu falei, cara, e agora? E eu não tinha também informação, eu fiquei meio ali, eu falei, cara, é complicado, né? Como que eu vou tranquilizar o cara que perdeu a mãe agora, com esse histórico todo na família? Então acho que até esse bate-papo desse podcast aqui vai ser de uma relevância muito grande aí, até para... Só pra você ter uma ideia, eu fiz aqui escrevi fatores de risco, tá? Por isso que o câncer, eu falo que ele é multifatorial, tá? Então, 2% está relacionado com poluição, 2%. 2% com exposição aos raios ultravioleta. Por isso que o câncer de pele no Brasil é o mais prevalente. O brasileiro dá aquela abusadinha, né? Clima tropical por si só, e enfim. 3% o alcoolismo, 5% exposição profissional, a pessoa que trabalha na indústria de produto químico, sim. Né? 5% obesidade e falta de atividade física, e 5% com infecções, por vírus, por bactérias. Caraca, 5% de obesidade e nossa, tá a mais do que os outros ali? Só aqui deu 22%. Nesse que eu falei para você. Você vê que tudo isso que eu falei para você está relacionado com estilo de vida. Sim. Tá? 15% fatores hereditários. Tá? Agora ele está interessante aqui. E somando 15% de fator hereditário mais 5% de qualidade de vida, já foi 20%. Eu acredito uma coisa, Ezequiel. Muita gente que está agora nos assistindo aí, depois dessa conversa de hoje, esse bate-papo de hoje, muita gente vai correr atrás de melhorar a sua saúde, a sua vida, mudar o estilo de vida. Tenho certeza, cara. Nós vamos chegar na parte de alimentação. Certo. Eu fiz um gráfico de alimentos. Existem alimentos que atacam o DNA da célula lá, e tem alimentos que protegem o nosso DNA, são considerados como se fosse um quimioterápico natural. Alguns alimentos. Um experimento que foi feito em laboratório, né? E funciona como uma espécie de quimioterapia natural em doses baixas. Tá? Show, muito bom. Aí, olha só que também nem tudo é notícia ruim, né, gente? Pelo amor de Deus. Vamos lá, que esse podcast tem muito aí pra agregar aí. E também vem coisa boa também. Nem tudo é informação. Por enquanto nós estamos na parte informativa aí. Vamos lá. 30% tabagismo. Aliás, quem fuma, a prevalência de cada 2 fumantes, ou seja, é de 1 para 2. A cada 2 fumantes, 1 vai morrer por causa do câncer. Tá? 30%. Isso é o cigarro normal, né? Você não está nem falando do narguilé, né? Eu tenho depois hoje não vai dar tempo, mas eu vou trazer depois algumas informações sobre o uso de cigarro eletrônico. Os cigarros eletrônicos aí, os pendrives aí que estão falando, e o tal do narguilé, né? Que todo mundo acha que o narguilé é modinha agora, o narguilé, vê o pessoal carregando ali seu negocinho de narguilé para lá e para cá, né? A gente já falou sobre isso. Bacana. 30% alimentação de má qualidade. Tá? Como eu falei, os alimentos eles têm estruturas que vão acabar protegendo o nosso DNA contra os ataques indesejados das nossas células. Certo. Então, se você pegar, por exemplo, só o tabagismo e a alimentação, já foi 60%. Muito mais do que o fator hereditário. O fator hereditário é 15%. Se você somar a poluição, a exposição, o alcoolismo, exposição profissional, obesidade, que está tudo relacionado com o hábito de vida, somando já vai dar 88%. Então, esse fator hereditário, você vê que não é que pode acontecer, pode, né? Mas o fator hereditário ele é muito baixo. Muito baixo. A probabilidade é menor, né? Está mais ligada ao estilo de vida, aos cuidados, enfim. Interessante. Respondeu a sua pergunta? Está mais tranquilo um pouco? Aqui é uma dúvida, né? Você vê com dúvida. Um monte de gente morreu em sua família, morreu de câncer, né? Muita coincidência, né? Será que tem alguma coisa a ver? Será que eu vou ficar doente? Um monte de gente que tem caso. Mais um motivo para cuidar da saúde, né? Pegar e... doença também, doença cardíaca, você me fala, né? Que hereditário, meu tio morreu, meu pai teve problema cardíaco. A família é complicado, né? Isso. Então, igual eu expus para vocês aqui, tipo assim, as doenças estão aí, né? Mas quando a gente fala esse fator de hereditário, as pessoas elas se assustam muito quando começam poxa, meu pai teve, por exemplo, teve derrame, ou então teve diabetes. Sim. Tipo assim, a gente percebe que o fator hereditário é baixo, né? As doenças elas estão muito relacionadas com o nosso estilo de vida, né? E a alimentação é ali o fator principal, né? Então a gente poderia estar presente. Por isso tanto essa frase, né, emblemática que todo mundo fala, né? Você é o que você come. Exatamente isso. Não é à toa que existe essa frase.
Não sei se você lembra, Reginaldo e Lucas, que eu falei que o câncer é uma doença de a gente, quanto mais velho, a probabilidade é maior. Então já começa por aí. A gente tem nós temos proteínas que vamos nos protegendo. Né? Então, pô, se você no fundo tem uma vida legal, a probabilidade de você desenvolver uma doença dessa é rara, sabe? E se você pegar, por exemplo, há 150 anos atrás, você não via falar tanto em casos de câncer. Por quê? É verdade. Essa questão dessa doença de uns tempos pra cá, né, cara, se ouve falar demais, tá demais mesmo. Não era tão assim antigamente. Exato. Por quê? Não existia antibiótico. Se você pegar, por exemplo, 200 anos atrás, não existia antibiótico. Então as pessoas morriam muito jovens, por doenças, mais por doenças infecciosas. Então a expectativa de vida há 100 e poucos anos atrás era no máximo até 35, 40 anos. Então uma pessoa, eu estou com 51, naquela época já era considerado já idoso. Porque existia já era um vitorioso já. É um sobrevivente, já estava fazendo hora extra, Lucas. Aí não existia vacina, não existia... Quando depois da fase dos antibióticos... Veio penicilina, veio um monte de coisa. Então, aí aumentou a expectativa de vida. Só que, tipo assim, vai resolver o problema, mas acabou criando outro, né? Saúde é assim. Mas tranquilo, né? Faz parte do show. Do show, né? Mas a ideia é ir evoluindo e tentar resolver o problema, né? Estamos aqui num mundo que problema todo mundo vai ter o tempo todo. A questão é, vamos buscar, vamos resolver, né? Vamos tentar resolver. Vamos falar de alimentos? Tá, bom, vamos lá. Acho que tem mais alguma pergunta em relação a isso, né? O pessoal já viu aí que dá para... Né, as formas, os meios, né, que dá uma probabilidade maior para se ter o câncer, né? Eu acho que agora seria legal a gente partir para essa parte. Mas já sabe que o estilo de vida está ligado, o estresse está ligado, o tabagismo está ligado, né? Então aí fica o recado para todo mundo, né, Ezequiel? Eu acho que agora a gente pode partir para a parte boa, né? Porque tudo se vê também, aquela questão que eu vejo as pessoas também bastante preocupadas, né? Claro, tem casos que realmente não tem jeito, foi o caso da sua esposa e o caso da minha esposa também na época, né? Mas eu acho que tem muita gente também hoje, atualmente, que consegue se curar, consegue fazer um tratamento, até mesmo um tratamento alternativo. Você vai falar de alimento agora, de alimentação, tem muita coisa da natureza, eu ouvi falar muita erva. Às vezes os médicos não gostam que a gente fala desse jeito, né? Talvez a gente vai receber até um bombardeio falando isso num podcast assim, né? Por conta disso. Mas a gente sabe que também isso acaba colaborando, né? Bom, mas vamos lá. Eu vou falar um pouco sobre o tratamento, os tratamentos que existem hoje, né? O alternativo, o tratamento convencional. Convencional, que é a cirurgia, né, que é quando você vai lá e faz a excisão do local. Primeiro passo. Tá? Geralmente, nós temos a radioterapia e a quimioterapia. Geralmente são feitos em conjunto. Então, na cirurgia, quando se tira a lesão, a radioterapia é aquela quando ele manda o raio-x lá no local para tentar cicatrizar aquela infecção. Cauterizar, né? Grosso modo falando, a cauterização, né? Local. E a famosa quimioterapia, que são venenos que destruir as células. As células estão lá se dividindo lá sem parar. Né? Que lá está fazendo a célula, ela se descontrolou, né? Ela sofreu uma mutação no DNA, se descontrolou. Então, a quimioterapia é para parar esse processo de divisão sem parar. Só que é o seguinte, eu costumo dizer que a pessoa que faz quimioterapia, ela precisa vencer a quimioterapia, né? Por quê? Se você pegar, por exemplo, células da medula óssea, por exemplo, tá? São células sanguíneas, por exemplo, que mais? Células epiteliais que revestem nossos órgãos. Quando eu falo em célula epitelial, pensa na pele. A gente toma banho, tem inflamação. O organismo ele vai lá e faz mitose. Todo dia você está perdendo células ali, né? Então, são tipos de órgãos, né? Se você pegar até células epiteliais, elas estão sempre fazendo mitose o tempo todo. Só que é para reparar o dano do dia a dia. Certo. A quimioterapia, ela ataca células que estão fazendo o quê? Mitose também. Então, se o câncer é aquela mitose sem parar, as outras células que estão boas, a quimioterapia também vai agir naquele local também. Então, ela acaba que destruindo órgãos e células que ainda estão bom. Então a pessoa tem que sobreviver. É uma guerra mesmo, né? Porque ela vai... Assim, porque realmente a quimioterapia ela diminui
os tumores mesmo. Né? Mas é bem agressivo também, né? Um tratamento agressivo, né? Quimioterapia, a radioterapia também é um tratamento agressivo, né? Mas... Por causa dessa atração que a quimioterapia tem por células epiteliais, né? Entendeu? Se você pegar, por exemplo, o fígado, por exemplo, existe uma camada de tecido que reveste o fígado, que é um tipo de epitélio também. Então a quimioterapia ela vai agir lá também. Você pegou o pâncreas, a mesma coisa. O que é? Quando a gente fala assim, epitélio, que é epitélio? Por exemplo, quando você passa a mão na pele aqui, você sente que está passando a mão, mas não dói. Por quê? Eu tenho essa camada epitelial. Quando você alimenta, o alimento que desce para o nosso organismo, você sente que o alimento desceu, só não sente dor. Não sei quando está muito quente, né? Sim, não sente dor. Então, por quê? Porque eu tenho essa camada de tecido que reveste nos órgãos ali para você sentir proteção. Dor. E exatamente, você vê que a pessoa que ela tem paciente oncológico, o que ela tem muito, né? Dor. Sente muita dor. Justamente por causa dessa destruição de células epiteliais. Na camada reveste o órgão. Exatamente. Tá. Bem explicadinho, bacana, show de bola. Mas vamos lá, conta pra gente aí dos alimentos aí, né? Já falou dos alimentos que não pode, que são proibidos, né? Seriam proibidos para evitar quem não quer entrar nesses números, nessa estatística aí, né? Existe um outro tratamento, Reginaldo, antes de entrar nessa questão dos alimentos, que é a imunoterapia. Imunoterapia. Tratamento que no Brasil, assim, não sou ouvido falar muito, mas nos países que estão mais desenvolvidos. O que é a imunoterapia? Você pega as células dos linfócitos T, reprograma eles usando vírus, inativa o vírus, coloca o vírus dentro dos linfócitos T, e, por exemplo, suponhamos que uma pessoa tem, aí vamos voltar naquela questão do hereditário, né? Foi descoberto que ela tem um gene patológico que ela herdou de um parente próximo ali. Então eu pego os linfócitos T, reprogramo eles com vírus, usando vírus inativado, para ele combater só. Ele vai especificamente. Como se pegasse uma tropa especializada de soldado, põe os Borna Verde lá. Você vai só destruir aquela célula cabeludinha, feinha ali, vai só dar ali. Ele vai dar aí. Só que custa a bagatela aí mais ou menos aí de R$1.500.000 mais ou menos. Então, um tratamento desse tipo. Como que é o tratamento? Repete pra gente. Imunoterapia, cara. Mas ele já já existe comprovação do resultado positivo? Como que tá essa questão do resultado? Porque assim, é lógico, né, vai ter uma galera aí que tá assistindo a gente aí, vai ouvir a gente, que de repente tem aí condições, o cara é milionário, vai falar, pô, peraí, eu vou correr atrás disso. E tá tendo um respaldo legal já? Sim, mas Você lembra o país que está com maior desenvolvimento nesses Estados Unidos? Tá. Eu sei que a Europa andou fazendo um movimento sobre a questão do câncer também bem aprofundado, né? Então, esse específico é do... Estados Unidos. Sempre assim, né? Estados Unidos, Europa, deveria de lá já cair pra cá. Sim. Europa, depois aí, né? Ele faz a ponte de cá. Vai pra lá, né? Ele sobe para depois... Tá, mais imunoterapia. R$1.500.000. Entendi. E os números aí, você não tem números das pessoas que realmente falaram, cara, eu fiz a imunoterapia... Porque... Ou ainda não existe estatística? A imunoterapia ela é preventiva, então eu fiz um... Preventiva? Não, então a imunoterapia ela só vai imunizar ali na questão preventiva mesmo. A pessoa que já está ali com uma metástase... Ou ela já está num estágio avançado? Eu digo assim que no estágio mais que inicial. Tá. Mais que inicial. Então, tipo assim, eu fiz um exame meu de rotina e fui detectado demais. Tá. Mais ali no... Deu a luzinha vermelha ali, opa, espera lá, o médico vai falar, cara, cuidado. Eu vou tirar lá os meus linfócitos T, vou tirar e vou reprogramá-los. Vai dar para atacar aquelas células que provavelmente elas vão se proliferar em nível muito mais agressivo. É basicamente isso. Tá. Bom, né? A tecnologia, a gente estava falando de tecnologia, né? Está evoluindo, né? Tá bom, né? Estamos usando a tecnologia. De alguma forma, pelo menos, está aproximando de alguma coisa boa, né? Digamos assim. Agora, nós falamos do tratamento, eu vou entrar nessa questão dos alimentos, né? Que são... Então, assim, eu vi no artigo que os cientistas pegaram uma célula de um tumor chamado medoblastoma, que é um tipo de tumor que dá na cabeça. Medoblastoma, muito agressivo. No cérebro? Medoblastoma. Depois dá uma pesquisadinha lá, medoblastoma. Muito agressivo.
Atinge mais jovens, mais velhos? Então, sempre, eu não digo para você que você... Está naquela estatística ali da idade lá, é lá. sempre lá. Tá. Você fala para mim assim, Ezequiel, 40 anos, 30. Fica difícil, mas quanto mais velho, mais a probabilidade de desenvolver. Aquela questão também, né, do desgaste natural do corpo, né? Defesa. O seu organismo, você está aí, vai ficando... Como o médico na época dizia para mim, né, quando eu ia questionar com ele lá, o oncologista até na época que estava fazendo tratamento, na esposa, na época ele falava para mim, você fala, cara, na verdade assim, todo mundo que nasce já está morrendo. A partir do momento que você nasceu, você já começou a morrer. Aí eu falava, cara, como você é otimista, como você é legal, né? Eu brigava muito com ele, né? Eu falava, cara, você fala umas coisas assim tão pesadas. E eu acho assim que esse lado também, ô Ezequiel, aproveitando essa pincelada aí, que eu acho que, eu não digo que você tem que passar o pano ali, sabe, aquela coisinha, aliviar, florear um negócio, romantizar a situação, não é romantizar, mas eu também acho que tem muitos médicos aí, cara, que precisam melhorar um pouco esse lado, humanizar um pouquinho mais, sabe, a forma tratativa, o jeito de falar com as pessoas. Beleza, ele está acostumado, quantos casos de câncer ele está vendo durante o dia, quantos pacientes ele visita ali no hospital, mas esse lado, na época eu fiquei bastante chateado pela forma, a conduta, o jeito que o cara falava, cara, calma aí, vamos conversar, não sei o que, não queria nem conversar direito, é muito estranho a forma que o cara conduzia. Para ele é normal, mas para você que está ali lidando com o teu parente, a pessoa próxima ali, que você... Tem que ter um cuidado, né? É complicado, e você vê que existe uma coisa assim, uma frieza ali... Né? E eu falo de novo, não é ficar floreando ali, romantizando a situação. Acho que o médico ele tem que falar real, tem que ir ali e tal, mas também não precisa dar-lhe uma porrada na cara. Até porque hoje nós temos o advento da internet, qualquer coisa você pesquisa ali, quando você fala, por exemplo, tratamento paliativo. O que é tratamento paliativo? É dar vida aos dias. São dias de vida. A pessoa sabe. Só que se eu chegar, por exemplo, no paciente e falar, você foi tão paliativo, morrer daqui 15 dias. Matou a pessoa. Eu tenho uma amiga que... Porque aí tem a questão psicologicamente também. Tem uma amiga que ela começou a sentir umas dores na mão. E não vou falar o nome dela aqui, até por questão de preservar, né? Claro. E o médico, quando ele fez os exames, ele falou, eu não sei como que você está vivo ainda. Nossa, que legal. Olha que legal. Quem foi? Aí já começou. Lógico. Acaba com a pessoa, acaba com a família. Né? E ela não quis mais saber de começar a vacinar demais. Aí ela acabou mostrando o exame de cintilografia, né? O exame de histoquímico, que é a biópsia, né? E realmente lá deu para perceber. Mostrou para você. Deu para perceber que aliás, ela foi nesse médico, passou contra a médica, e a médica explicou direitinho, a coordenação, a questão é essa. A médica foi mais humana. Então, igual você falou, você não vai mascarar as coisas, tentar ali arredondar, né? Não, mas existe uma forma normalizada de tratar, você está perdendo por ser humano. Eu, na época, fiquei bastante chateado nesse sentido, né? Não vou também expor o nome do médico aqui agora, por questões de ética, né? E ele sabe, se ele me vê, ele vai talvez lembrar de mim, né? Que nós discutimos, muitas vezes a gente acabava discutindo. Mas, enfim, eu acho que é uma coisa muito importante, aí fica o recado para os médicos, a classe médica, a gente entende, né, assim como na minha profissão, na minha área, tem hora que acontece um monte de bucha, de problema, mas é o que eu falo, todo profissional você é preparado, você tem que ser preparado para saber lidar com as coisas boas e com as coisas ruins. Toda profissão, ela tem um lado bom e um lado ruim, você tem que saber lidar com aquilo. Show de bola, você está na bonança ali, no meu caso fechava projeto, show de bola. Tinha hora que o projeto dava um problema, tinha um recall no mercado, alguma situação, e aí? Você tinha que ir lá com, né, uma certa frieza, ir lá analisar o problema, resolver e tá tudo certo, né? Tem que saber lidar com essa situação um pouquinho melhor, eu digo, né? Essa moça mesmo, você imagina a situação dela. Cara, já recebeu ali, é um choque a forma que a pessoa imagina. A gente já sabe, né? Falou a palavra câncer, meu amigo. Essa palavra, na verdade, câncer, mas nem brincando, nem signo. A pessoa fala, o signo, qual é o seu câncer? Eu não sei você, mas eu fiquei por um bom tempo que eu não queria nem falar em si. A pessoa fala de signo, que signo que é o seu? A pessoa, câncer. Né? Já, tipo, aquele alerta, aquela coisa toda mesmo. Você fica mesmo meio abaladão, né? E eu imagino essa sua amiga, coitada, né? Mas enfim, ela conseguiu, depois a médica foi lá, ajudou ela. Ajudou, a gente acabamos também, assim, não sou médico, a gente acaba estudando um pouquinho. Mas na sua área você teve aula aí, como dentista você teve. Entendendo um pouco, né? Então, sim. Assim, ela já tem metástases, né? Então, ela está muito bem, ela está bem, né?
tá fazendo as químicas bonitinho, tudo certinho e tal, e a gente acredita que dê certo, né? Com certeza. É a humanização, né? Humanização e uma coisa também que a gente vê muito nas pesquisas aí que eu fazia na época que aconteceu essa situação, eu pesquisei bastante também, buscava informação no exterior, né, sites estrangeiros, enfim, e tem muitos casos, né, que às vezes as pessoas falam, não, tá com câncer, acabou a vida, parou por aí. Tem muita gente aí que conseguiu reverter a situação, cara. E não se entende porque a medicina não consegue explicar a pessoa, talvez aquela vontade tão grande de viver ali que, cara, o médico fala, não sei o que houve, e a pessoa, de repente, pode até se dizer... Sim, a fé é muitas vezes. Pois é, eu acredito nisso também. Sim. Então, eu queria dar uma focada nessa parte de alimentos, né? Eu falei que os cientistas, né, pegaram uma célula de um tumor no braço da mão, né? Certo. E essa célula estava se proliferando, né, fazendo quase, esse nome, mitose ali sem parar, e eles pegaram o extrato de alguns alimentos, né, e eles perceberam que esses alimentos, eles davam tipo uma meia parada nessa divisão, dessa divisão descontrolada das células. Uma freada ali. Ele pegou esse tumor no rato, no animal, né, e colocava ali o extrato desses alimentos e percebia que essa questão de formação de novos vasos sanguíneos, de mitose separada, dava uma diminuída. Né? Então ele pegou o extrato de tomate. Né? Tomate. Não é o extrato de tomate lá que a gente compra no mercado. Deixar bem claro pro pessoal aí, pessoal. Não é o extrato de tomate lá que você compra lá, vou falar nem o nome aqui, fazer propaganda gratuita lá, o elefante lá e tal. O extrato da fruta, o tomate em si, então, natural. Eu penso se eu tivesse uma escadinha, né? Então o tomate estava lá em cima. Então, quando colocou o tomate, colocou o extrato de tomate, deu uma melhorada. Tá? Interessante. Isso você vê que interessante, né? O tomate é uma fruta também, né? Eu gosto bastante tudo. Mas tem uma coisa muito que gira muito em torno disso do tomate aí, que a gente sabe, por conta dos agrotóxicos que são usados, né? Então, existe uma polêmica aí, até tem aqui o cantor Leandro Leonardo, o irmão, porque quando ele faleceu com câncer, ele disse que também pode ter sido decorrência da época que ele plantava tomate lá, o uso de agrotóxico, que ele ia ter absorvido alguma coisa ali, que foi isso que pode ter acarretado lá o câncer dele. Não sou especialista, não é minha área, mas coisas que eu vi na internet, coisas que eu li a respeito, né, sobre isso, né. E o tomate tem essa coisa, né. E o Lucas, inclusive, gosta muito, ele, o irmão de tomate, eu sempre fico freando, cuidado, tal, porque faz direito lá a higienização, lá, deixa de molho lá, porque a gente tem, né, existe esse medo também, né, interessante. É uma fruta que é tão condenada nesse lado por causa do uso de agrotóxico e mas tá aqui, está aí o número 1. Na verdade, é tipo, de cima para baixo, você tá lá em cima. É como se fosse o melhor. Tá. Então, por exemplo, ele é como se fosse um deles, mas não é o melhor. Tá. Não chegar no... Não é o número 1. Aqui que ele é o... Tá. É o top. Mas ele entrou, mas o tomatinho entrou na lista. Show de bola. Bastante, né? Tomate. Então depois veio a abóbora. Extrato de abóbora, e o tumor deu aquela aliviada também. A abóbora normal, tem uma abóbora específica, cabuchan, que fala. Lá no estudo ele fala abóbora. Abóbora. Não especificou a qualidade lá, né? Tá. Depois veio a batata. Batata normal também? Normal, batata batata doce? Não, batata, de uma forma geral, a batata, né? Não é a batata lá do nosso amiguinho lá do MC lá, tá, galera? É a batata naturalzinha também. Não é a batata do palhaço, né, Lucas? É a batata natural. Tudo que o Ezequiel tá falando, né, Ezequiel? É a fruta in natura, natural. O extrato natural. De preferência de alimento cozido, né? Importante ressaltar isso também, né? Não é batata frita também. Vai sair um monte de gente comprando, indo lá no MC, lá no palhaço, lá buscar. Cara, agora eu tinha receio, tava. Inclusive a batata aqui, ó. Né? Mas enfim, essa aqui não é boa, não, ó. Viu? Outro produto aqui que chama mirtilo. Já ouviu falar nisso? Mirtilo. Uma frutinha meio azulzinha, assim. O mirtilo também é um outro. Agora... O mirtilo lá no exterior, né? Por isso eu falo, tem muita coisa também que no Brasil é muito mal divulgado, mal conhecido, né? O mirtilo em alguns países aí é muito bem conhecido, o consumo dele é bem alto também, né? É uma pena que no Brasil não é dessa forma. Eu não sei também como essa questão de preço também, né? Porque às vezes a gente... também tem isso. Agora tem dois aqui que eles são
Eles são O mirtilo, ainda do mirtilo aqui, que a diretora é farmacêutica, diretora, o mirtilo, fala pra gente aí, o mirtilo que é equivalente ao quê? Como que você chama o mirtilo? Tinha um outro nome, não tinha o mirtilo, que o pessoal fala? Blueberry, né? Blueberry, isso. Blueberry. Mirtilo é o famoso blueberry, é isso aí. Isso mesmo. Por isso que é bom tomar farmacêutica aqui. Exatamente isso. Aí, pasme, né? Cebola e alho. Cebola e Eu gosto bastante. Tá. O alho, quando ele colocou esse extrato de alho lá no tumor, quase desapareceu. E agora, tá vendo? De novo, agora eu vou ter que envolver o pessoal dos bastidores. Matheus, você que tá atrás dessa câmera agora, que você odeia alho, meu filho. E alho e cebola, mas o alho principalmente, ele vê ele tirando aqueles microscópicos pedaços. Ele tem uma lente, cara, parece um super-herói. Ele enxerga alho assim que ninguém vê. Mas tá aí, você também aí, né, que tá nos assistindo aí, tá curtindo, né, tá vendo, né? É acessível, né? O alho e a cebola aqui. Poxa, aliás, todos os alimentos sim. são bem acessíveis, né? Na verdade, se você for olhar, talvez o blueberry aí, o mirtilo no Brasil, talvez seja um pouquinho mais difícil de encontrar. A abóbora é acessível, o tomate acessível, às vezes o tomate dá uma subidinha, dá uma variada, mas, cara, cebola e alho, né? E um outro também que eu achei muito, que eu gosto pra caramba, é o brócolis. Brócolis. Brócolis, muito bom. Pra proteger a célula, é o carro-chefe do brócolis. Acessível também, né? Acessível. O brócolis só tem uma dúvida, uma ressalva. Eu vou até atrás dessa informação depois. E se eu encontrar, eu vou pedir para o pessoal colocar na edição. Vou ver com a diretora aí para a gente colocar na edição. Me parece, não tenho certeza, tá? Talvez a gente até corta isso aí da edição. Mas me parece que o brócolis, depois que a pessoa já está num certo estágio, ele já não é recomendado também. Tem alguma coisa assim que eu li algo a respeito, eu vou ver, eu vou pesquisar. Eu me lembro que eu li algo a respeito. Em um determinado estágio do câncer, o brócolis já não é mais recomendado. É recomendado que você tire ele de... Esses alimentos, existem outros alimentos também, tem o machis também. Só que assim, esses alimentos, tipo assim, eles são preventivos, tá? Sim, preventivos, né? Eu havia esquecido desse detalhe, verdade. Lembrando que... Isso aí seria para a pessoa ir comer no dia a dia, você ter a qualidade de vida, mudou sua qualidade de vida, mudou sua alimentação, está praticando esportes, parou de fumar, parou de beber, né? Acho que ser visitado por essa graça sim. Abaixo muito pior, não sei. Tem lá os 15%, né, que é vegetável, os 15%, mas... E como você falou, o extrato, né? Porque você tem a fruta in natura e o extrato é um concentrado, né, também, né? Você precisa... Não, se consumir... Você pode, no caso do consumo, pode ser o fruto aqui, o legumes aqui normal. Lá no laboratório ele fez com uma concentração para obter o resultado passado. Se você coloca no dia a dia, aí eu acho que, né, vai tendo ali vai gerando ali uma eficiência ali, né, tal. O alho, eu sei que o alho é um produto que a gente é de inflamatório, um monte de fator aí. Eu não sou muito chegado em alho não, assim, sabe, mas procuro comer, mesmo não gostando, porque eu já havia lido a respeito disso, já sabia sobre isso, sobre anti-inflamatório. Eu tinha quando eu era mais novo, tinha um senhor que eu via ele comia cebola como se fosse uma maçã. Eu comia cebola como uma maçã. Acho que ele deve estar com uns 200 anos, acho que não morreu. Eu vou voltar a comer assim, então. Quando eu era criança eu comia, cara, eu pegava cebola também, principalmente aquela roxinha que é mais adocicada, menos forte ali, né? Eu comia também, minha mãe falava assim, você não bate bem na cabeça não. Eu comia, tinha o hábito de comer tomate, como se fosse fruta, assim, como se fosse comendo um caqui. Inclusive o Matheus e o Lucas, eles têm esse hábito hoje em dia também, eles comem tomate como se fosse um caqui, uma fruta. E a cebola eu comia assim também. Alho eu confesso que eu nunca fui muito chegado não, mas também confesso que eu venho procurando comer. Se você me permite, João e Lucas, eu queria fazer um alerta às pessoas que gostam de fazer o uso de refrigerante. Claro, por favor. Pode enfatizar ali na câmera. Não vamos falar de marca, né? Mas os refrigerantes de uma forma geral. Por causa da acidez do refrigerante. Tá? Tem um tipo de tumor que ele ocorre no nosso intestino. E também no estômago. Principalmente no estômago. Tá? E geralmente esse tipo de tumor ele é causado pelo H. pylori. Aquela Helicobacter pylori, tá? Que ela é um tipo de... que a gente pega essa bactéria até muitas vezes tomando na água mesmo. Na água mesmo. Uhum. Só que é um tipo de micro-organismo que ele adora ambiente ácido. Tá? E o nosso estômago nós temos lá as nossas microbiolosidades, né? O suco gástrico e tal, que digerir os alimentos. Então é um local muito ácido. Então, se o uso excessivo de
de refrigerante, eu vou aumentar a porcentagem daquela acidez dentro do meu organismo. O organismo, o sangue, né, vai lá para... Se você pegar, por exemplo, porque os micro-organismos eles têm uma coisa que a gente chama de tropismo, né? Então, o que é tropismo? Ele gosta, por exemplo, você pegar a bactéria da cárie, por exemplo. Ela gosta de viver na cavidade bucal. Bactérias que causam rinite, as doenças respiratórias, elas têm um local lá que elas gostam de sobreviver ali, né? E pegar, por exemplo, o herpes. Né? O herpes ele tem tropismo, ou seja, ele gosta de estar em locais que não tem sensibilidade nervosa. Então, assim, existe uma regra, né, de convivência ali das bactérias, dos vírus no nosso organismo. E o H. pylori, ele gosta muito de ambiente ácido. Então, galerinha que gosta de curte refrigerante, curte lá o salgadinho do MC que você falou, MC lá, né? Do MC, ele aumenta a acidez. Se tiver uma porcentagem lá mínima de H. pylori lá, pode ter certeza que aquilo vai proliferar. E pode, não estou dizendo que vai acontecer, mas pode ocorrer lá um problema no caso do intestino. Caramba, muito grave. Importante, o recado tá dado, né? Eu acho que essa parte é complicado, né? A gente fala, pô, mas eu tô acostumado. Cara, eu acho que nunca é tarde para você se esforçar, buscar o melhor para você, que é você tá buscando algo melhor para ti, né? Eu assim, entre fazer exercício e tal, eu prefiro muito mais nadar, né? Eu gosto mais de praticar uma natação, não gosto muito de academia, mas aí você vai lá, o médico olha e fala, cara, você precisa fortalecer as costas, você tem X de altura, você precisa trabalhar esse lado. Mesmo sendo contra a minha vontade, né? A gente se esforça, a gente faz de tudo para se esforçar, né? Eu acho que fica aí o recado pra galera aí, né? O refrigerante é gostoso, o sabor é atrativo, tem os componentes lá que deixa a gente, né? Principalmente lá a pretinha lá, né? Que é famosa, né? Mas, galera, fica aí o recado, né? Quantas coisas a gente tem aí hoje em dia na alimentação, que, né? No dia a dia da gente, que, cara, não tem nada que colabora pra coisa boa, né? Você vê que os alimentos que você citou aí é a natureza, cara, é o naturalzão ali e tal, que faz toda a diferença. Por que os nossos avós, por que as pessoas antigas, né, não morriam com certos tipos de doenças, quando a gente fala agora, né? Agora o auge é a famosa aí a infecção, né? E o câncer, que você vê o índice, o aumento de câncer, como que tá alto, né? Quando eu era criança, por exemplo, eu lembro, cara, você não ouvia falar que tanta gente morreu de câncer. Hoje, quando o fulano morreu de câncer, o Beltrano não sei o que, o número realmente é assustador. Hoje parece até que tá meio que é normal ouvir dizer que alguém está com problema, não é nos casos. Tá assustador. Ezequiel, deixa eu perguntar para você falou aí de câncer no geral, tudo, mas voltando pro lado da sua especialidade, que você como dentista, né, tudo, tá aí atuante como dentista, o câncer bucal, como que fica essa parte do câncer bucal, os índices, você me apresentou esses dados aí bem bacana aí bacana não, né, o seu estudo foi bacana, mas os dados não são nada bacana, né, os números não são nada né, bacana, mas em relação ao câncer bucal, o câncer ligado com a sua área de atuação aí, que é a área, né, de cirurgião dentista, fala um pouquinho pra gente dessa parte também, pra galera conhecer um pouquinho, se informar, porque muito se fala sobre vários outros tipos de câncer, né, eu vejo isso. E as campanhas, né? As campanhas são voltadas pro câncer, né, câncer de seio, né, o câncer de mama aí, próstata, isso, aquilo e tal, e pouco se fala sobre o câncer bucal. Dá uma explanada pra gente que tá bem focado na tua área, aí, por gentileza. Eu queria deixar um aviso no seguinte. Existem dois órgãos que é muito fácil de a pessoa detectar alguma coisa, alguma alteração. O primeiro é a nossa pele. Né? Você está ali na frente do espelho, você olha o seu corpo, tá, mas não tem esse hábito de, por exemplo, ver um carocinho crescendo, uma mancha. Né? E a boca, a gente faz a higienização, geralmente, no momento do dia, eles fazem uma higienização na frente do espelho. Desculpa, né? Então, o que acontece? Eu acredito que a nossa pele, seria o sítio principal de detectar algo no começo, porque tipo, você vai ver diferença de coloração, você vai ver ali alguma coisa crescendo, você percebe que não é normal. Poxa, então, uma mancha aqui não é normal. Sim. Então, vai ao médico. A boca é o seguinte. Nós temos alguns sítios dentro da boca que são locais onde ocorre alterações aí por parte de oncogênese, tá? Ou seja, no início ali de uma língua,
Na língua, Tá. o rebordo lateral da língua, a parte lateral da língua. Em primeiro lugar, a língua assim, no todo e eu... Não digo, não, assim, pode acontecer na língua inteira, pode, mas a maioria dos casos é na borda lateral da na língua. borda lateral. Tipo assim, por exemplo, você vê uma mancha branca na língua. Tá. Uma mancha branca, não uma mancha, aquela mancha fúngica. Da fúngica. Mas você vê aquela coisa branca de crescendo ali que você mexe, você não destaca. A parte fúngica ali é até uma coisa natural do próprio organismo ali, né? Que O fungo, todo mundo, na o verdade, todo pessoal mundo fala, tem. escova a língua ali e tal, passa a limpeza. As escovas agora tem aquele ladinho que você vira ali, faz a raspagem. Mal a gente vai falar sobre, a gente vai entrar mais em boca, Tá. explicar até o porquê essa dente assim. Foca essa do câncer agora aí da bucal e eu já deixo o convite aberto para você vir falar especificamente de boca. De boca. Então, Tá tá. bom. Mas fala do câncer, que o câncer é de boca aí. Então você percebe uma mancha branca no bordo lateral de língua, Certo. por exemplo. E o detalhe, não dói. No começo, nas fases iniciais, não tem dor. Você vê aquele negócio crescendo e a evolução muitas vezes é lenta. Não chega a ser parecido com uma afta lá, é diferente. Pode ser igual uma afta também. Se você falar assim, a afta pode transformar em alguma coisa, os relatos são muito poucos, mas ela pode se transformar. Existem algumas lesões que a gente chama de lesões com potencial de malignização. São lesões que não é doença maligna, mas ela tem o potencial de se transformar em Potencial de se transformar. Puta. Então, essa coisa branca que eu falei para vocês, essa mancha branca, a gente chama de leucoplasia. Plasia é tecido novo, e leuco que é branco. Mas não, se você fosse o dente, limpou lá e viu uma coisa branca, procura uma avaliação. Vai no dentista, ele é um apto para identificar, fazer a biópsia no laboratório. Lesão no dentista. Você consegue, o dentista ele faz a biópsia para esse tipo de problema? O cirurgião dentista, no geral, ele é apto para fazer esse tipo de Não necessariamente a pessoa precisa, caramba, o negócio aqui eu vou correr lá no oncologista. Não, o cirurgião dentista, para esse caso da língua aí, ele está apto para fazer. Bacana. Existe uma Muito bom, uma informação importante para o pessoal aí. Até para fortalecer os colegas dentistas, né? Existe uma especialidade na odontologia que chama estomatologia. Que a estomatologia, ela cuida de doença bucal. Ela até esquece um pouco de dente, digamos assim, mas trata mais. A boca é tão complexo, a nossa boca é tão complexo, é o sistema estomatognático, que existe uma especialidade só para isso, para cuidar disso, né? Um negócio tão pequeno, mas tão importante, né? Manchas muito avermelhadas. Por exemplo, a nossa língua ela nem pode ser branca, nem pode ser vermelha, mas assim, ela é saudável, ela é meio rosa, né? Roseada, ali botada por meio branco. Deve ter um monte de gente agora olhando no espelho. Não, é verdade mesmo. Você percebeu? Pô, eu tô com uma... Se tivesse um espelho aqui eu ia olhar também, mas tudo bem, vamos lá. Eu não trouxe figuras aqui para não assustar, né? Mas eu posso colocar, a gente pode colocar. Você, olha na língua ali, tem alguma coisa muito vermelha. Tá. Lembra que eu falei lá da célula ali? Tá. Fica vermelha e tal, né? Tipo assim, então agora tá muito o órgão começa a ficar muito vascularizado, vermelhão. Então, já para se tomar um pouco de cuidado. Tá. No céu da boca, essas coisas também. Isso também ainda está ligado ao dentista, o cirurgião dentista, perceber alguma coisa ali no céu da boca. Eu falo isso porque teve uma pessoa próxima também da família que apareceu já tem algum tempo e apareceu com um negocinho no céu da boca e fez a cirurgia e fez a biópsia e chegou depois o resultado que não era o câncer maligno, é benigno que fala, né? Tal. Fez o tratamento, não deu nada, graças a Deus. Tudo bem, mas eu lembro que foi no céu da boca. Eu não lembro como que a pessoa... se eu não me engano, foi assim também. Foi o dentista que encontrou, foi fazer um tratamento lá tal, e o dentista falou, olha, tem um negocinho no céu da sua boca. Um professor, posso falar um professor? Claro. O professor Darcio, ele sempre falava que quem procura acha. Quem procura acha. Ou não, né? Mas tem que procurar. Então quando graças a Deus eu tive ótimos professores, né? Inclusive ele, que quando você está com o paciente na cadeira, você não vai pensar, não pensa só em dente, faz um levantamento de uma forma geral, palpando língua, né? Você pega uma língua, você vê que o tecido não está normal, né? Um curso, coisa que você leva ali 5 minutinhos. Cara, mas eu vou ser sincero para você agora. E assim, olha que eu já fui em dentistas bons, nunca passei por nenhum tipo de tratamento, nunca percebi esse tipo de análise não. Não. E se os dentistas que eu já passei, vão ver eu falando isso, ficar bravo comigo, mas eu não vi, não percebi. E olha que eu sou meio minucioso, eu sou meio detalhista com as coisas, mas, né? Interessante. Eu acho que você está dando uns recados legais aí até para os próprios colegas aí, amigos aí da profissão aí, viu? Você vê assim, a prevalência de câncer de boca é baixa, quer dizer, não tem, mas
poxa, mas Já que o cara tá ali, né? Eu penso assim, como você falou, né? Professor, você é o profissional, tá ali, a pessoa tá na sua responsabilidade ali. Tá com a boca ali aberta ali, cara. Né? Lábio inferior. Também é o segundo sítio aí de maior prevalência, lábio inferior. Então, por exemplo, você tem. Você percebe que você tem aquela ferida, assim, o inferior, o superior também pode ocorrer, mas é mais inferior, até por causa do sol, né? Sim. Só vem, o superior protege, o superior está protegido e o inferior sempre mais exposto. Né? Então, emissão de raio V, lá no inferior, então aquela ferida que não cicatriza, né? Ou aquela ferida que cria aquela crosta, tá? Uma curiosidade, bem rapidinho assim, dentro disso daí. Há algum relato nesse estudo que você fez em relação ao pessoal do lado norte, essa região que fica com o índice de UV ali, putz, é muito mais forte, né? Tem mais relato do próprio câncer de pele mesmo? E esse tipo de câncer aí que você falou aí do lábio aí inferior aí? Por que pareça, o estado de Minas Gerais é o estado que mais tem casos de câncer de pele? Câncer de pele e o câncer de lábios também. Minas Gerais? Cara, eu tava imaginando lá o Ceará, Paraná. Você me perguntava, poxa, eu não sei se é por causa da atividade laboral, né? Muitas fazendas, café, essas coisas, não sei. Mas acredito que seja por isso. É o estado de Minas. Estado de Minas Gerais. Tá? Então, o camarada está lá com uma ferida na boca, né? Não sara de jeito nenhum. Toma cuidado com aquela manteiga de cacau. Manteiga de cacau não. Daí o cara pensa que, vou passar manteiga de cacau ali e vai, não. Não é. Por avaliação. Tá? Manteiga de cacau é mais para proteger lá do frio, de lubrificar ela para não rachar e tal. Olha, eu sei que tem uns produtos agora que você passa aí, né, você vai pra praia, você pro lábio próprio com um fator lá de proteção. Existem os protetores labiais que são, eu não prescrevo manteiga de cacau para paciente nenhum, eu não prescrevo. E nem esse protetor você prescreve. Sim, concordo. Tem os fatores lá. Tem função antibiótica, analgésica, anti-inflamatória, enfim, beleza. Então vai pra praia, cuida do rosto lá, tudo, e também passa o protetor labial. Show de bola. Mais uma dica. Show de bola aí do Ezequiel, hein? Por exemplo, o trabalhador nós temos aqui em Mogi das Cruzes, Chacras Baiano, né? Tem trabalhadores que ficam expostos. Cinturão verde aí, né? Muita gente. Geralmente, quando essa lesão de vermelhão que ocorre nos lábios, ela chama quelite actínica, né? O nome científico, quelite actínica. Geralmente, ela é um tipo de lesão que ela tem um potencial para malignizar. Ela não é uma doença maligna, mas ela tem um potencial grande para virar um carcinoma. Uma coisa que pode virar. Pode virar. Então, quando chega no consultório, a gente indica passar lá o protetor e usar um chapéu, né? Para proteger as coisas. Bacana. Então, o principal da boca seriam esses daí. E ficar atento sempre numa afta, se essa afta não saramon, logo. Afta no máximo ali 15 dias. 15 dias. Tá? 7 a 15 dias. Existem aftas que elas perduram um pouco mais. Pô, às vezes quando a gente tá muito estressadão, tem umas aftas aí que parece que duram um ano, cara. Nossa. Então, aí geralmente quando eu tenho um paciente que ele tem lesão aftosa, a gente começa a investigar a alimentação. Tá. Principal fator da alimentação, né? Porque o estresse, né? Sim. Geralmente o estresse no meu caso é no estresse, né? Eu me estressei demais, começa muito estresse ali. A camarada vai fazer uma prova no domingo, começa a vir lesão de herpes, começa a aparecer normal, mas ela tem que subir, ela tem que desaparecer. Tá. Aí no máximo 15 dias, não apareceu, luzinha vermelha acesa, opa, vou procurar um. Eu não vou aqui deixar ninguém apavorado. Acontece, aftas que ficam lá 4 meses, não acontece. Pode acontecer, aí tem que investigar. Sempre bom olhar. O porquê aquela lesão aftosa ela não está regredindo. Entendeu o porquê? Tá. Existem as lesões de afta, que são umas aftas bem pequenininhas, e tem lesões que é bem grande também, né? Que até parece que é outra coisa e não é uma afta normal. Né? Então aquele negócio, a afta ela tem aquela aparência, no meio tem aquela parte branca, esbranquecida no meio, e no rebordo tem aquela parte mais vermelhinha, né? O que acontece? O organismo está tentando reparar, né? Aquela parte vermelha ali, o organismo tentando fechar aquela ferida ali, né? Então essa característica assim, clínica de uma afta. Tem medicação que você passa hoje, amanhã já está fazendo a afta, que é uma coisa bem comum. E você como dentista, você é indicado de fato, tem um pessoal tão doido aí que cauteriza ali, faz com fósforo, acende o fósforo e coloca ali, tem uns que usa bicarbonato, com não sei o que, tem vários remédios, e tem os remédios que vendem para cauterizar também. Se você indica, você aprova isso, o que você indicaria? Eu vejo que tem pessoas que, tipo assim, ela tem a afta ela é desconfortável,
Tem pessoas que até mordem a afta, ela quer morder a afta, então tem pessoas que colocam sal dentro da afta, quer pra doer mais vezes pra ver se... Mas não, aquilo você está fazendo perpetuar a lesão, esse tipo de conduta. Tá? Então existem medicações, eu costumo usar muito uma medicação que é usada até para cauterizar outras partes do corpo, né? Você pode falar? Ou... É o Albobrasil. Também Laboratório Albobrasil, se quiser patrocinar aqui o Quântico Podcast. Isso. Ele cicatriza legal mesmo, né? A questão é que a primeira vez que você usa, ele arde um pouco. E tem lá também o Oncidon à base, né, que é a base de corticóide e tal, que eu uso mais em criança. Eu utilizo mais em criança. Quando é adulto, eu já passo lá o Albobrasil que resolve de um dia pro outro. Já vai de um dia pro outro. Já. Boa. Dica boa, isso eu não conhecia não. Mas tá bom. Ezequiel, acho que a informação, né, foi extremamente aí valiosa. Eu acho que o pessoal faça muito proveito dessas informações, né? O Ezequiel, ele estudou bastante, aí procurou trazer de uma forma mais simples possível, mais didática possível para as pessoas aí, né, e conseguir compreender. Eu queria que você, por gentileza, fizesse aí como de praxe, a gente deixa um recado aí para a galera que está nos ouvindo, nos assistindo, né, essa galera maravilhosa aí. Aquilo que vier do seu coração, sua mente, que você está sentindo aí, como de praxe, deixa uma mensagem para todo mundo. Pessoal, você aí que está aí nos assistindo, nos ouvindo, não esquece de curtir, compartilhar, segue, envia para uma pessoa que você acredita que pode ajudar essas informações a serem de um valor muito grande para uma pessoa. Envia para essa pessoa, encaminha para essa pessoa. Se você tiver um tema específico, um determinado tema, você que simpatizou com o Ezequiel, né, pode mandar para a gente ali um direct, ele mandar uma mensagem para a gente com um tema específico da área dele, além dele ser da área, né, da Guarda Civil, ele é da policial militar, né? Ele é dentista também, quiser fazer alguma pergunta que ele consiga desenvolver o assunto, né, Ezequiel? Estamos aí à disposição, pode entrar em contato com a gente vai atrás para vocês. Fica à vontade, Ezequiel. Eu peço que vocês se cuidem, né? Se valorizem, cuidem da mente, do corpo, né? Pratiquem atividade física regulamentar, sejam felizes com a família, né? Com os filhos, com a esposa, etc. e tal, né? Cuidem da alimentação, né? Nós vimos aqui que os alimentos, né? Alguns alimentos eles estimulam o surgimento de doenças, né? Outros alimentos eles já inibem o aparecimento de doenças, tá? Tomam bastante água, tá? E sejam felizes. Tá, estamos aqui se precisar de alguma ajuda. Ezequiel, deixa sua rede social pra galera aí também, hein, que você tá tendo um monte de fãs aí, tá na internet, todo mundo simpatizou contigo. Deixa aí o pessoal conhecer. O Ezequiel, para quem não sabe, em breve ele vai estar com o consultório dele aí, atendendo o pessoal. Ele já atende aí de uma forma um pouco mais ali, né? Mas ele vai estar com o consultório dele, já está terminando aí para estar aí à disposição de vocês aí, pessoal. O cara super simpatia. Deu para vocês verem que o cara é esforçado, ele faz de tudo ali para entender. Então vocês vão gostar. Deixa sua rede social para a galera falar contigo aí, se quiser te encontrar, falar contigo, fazer um tratamento bucal. O Instagram é minúsculo, né? Ezequiel, @Ezequiel Gois N de navio no final. Tá? O meu e-mail é ezequielgoisn@gmail.com e eu tenho o meu celular, pode passar o celular. Se você tiver um celular comercial, não vai te prejudicar. Não, é o 94791-3228. É isso aí, pessoal, beleza? Foi um prazer estar com vocês de novo, Ezequiel, foi um prazer estar contigo novamente. Tamo junto. Grande abraço, galera. Quântico Podcast. Grande abraço.